Começa hoje o curso de Organização do Trabalho do Telecurso Profissionalizante. Nós estaremos juntos nesta jornada. Bons estudos. Você vai assistir a teleaula de número 1. Trabalhar na indústria não é só ficar em cima de uma máquina, não, senhor. Tem horas que a gente precisa parar essas máquinas e usar essa outra máquina aqui. E no profissionalizante chegou a hora de pensar na melhor maneira de executar uma tarefa. Está na hora de pensar na organização do trabalho. Prepare-se, você vai aprender muita coisa nesse novo módulo. Nas teleaulas desse módulo de organização do trabalho, você vai aprender muita coisa sobre produção e produtividade. Vai aprender como se faz a simplificação do trabalho, como se organiza o espaço físico de uma indústria, como organizar a produção em função do cliente e como colaborar para melhorar a relação entre diferentes setores. E nessa teleaula de hoje, você vai começar a entender o que é organização do trabalho. Nós vamos lá para dentro de uma empresa para que você veja de perto a importância da organização, conhecendo uma pequena fábrica, criada por 3 ex-empregados de uma grande indústria, o João, o José e o Aderbal. Olha, Aderbal, eu e o José somos técnicos, entende? Nós sempre trabalhamos na parte de produção. Nós não entendemos muito de organização. Isso é lá com você que sempre trabalhou com administração, né? Então, olha, eu assino embaixo o que o João está falando, viu, Aderbal? Mas vocês não entendem? Senhor Benedito, a organização do trabalho é fundamental para a produção. E só vocês podem ajudar a organizar melhor o trabalho aqui dentro. Bom, então você dá um exemplo para nós do que a gente deve fazer para organizar melhor as coisas, né? Olha, fazer o trabalho ficar simples, sem complicação nenhuma. Fazer de modo barato a tarefa. Fazer a tarefa sem se cansar muito. Fazer de um jeito que o serviço saia mais rápido. Fazer com que tenha mais qualidade. Fazer de uma maneira mais segura. Fazer sem poluir, sem prejudicar o meio ambiente. Maravilha, eu já vi que você quer fazer uma revolução total aqui na nossa indústria, né? Revolução não, evolução. Mas, Aderbal, esse negócio de organização é com você, porque você que faz o trabalho intelectual aqui. Nós fazemos a tarefa, nosso negócio é produzir. Você está completamente errado, José. O trabalho intelectual e o trabalho físico têm a mesma importância. Aliás, importante é a produtividade. Bom, aí eu concordo. Produtividade é tudo. Produção e produtividade é a coisa mais importante numa indústria. Pelo menos eu vejo assim, né? Nós estamos aqui nesta fábrica para saber se as pessoas sabem qual é a diferença entre produção e produtividade. Vamos ver. Oi, por favor. Qual que é a diferença entre produção e produtividade? É produzir mais, com mais qualidade, e a diferença é essa. Produção é tudo aquilo que você faz em grande quantidade, as coisas em série. E produtividade é aquilo que compensa aquilo que você faz, é a produtividade. A produção seria fazer uma certa quantidade de material, né? E a produtividade seria se fazer com qualidade, né? Com eficiência. A produção, no entanto, no caso seria a quantidade, né, de material fabricado, né? A produtividade estaria ligada mais à questão da qualidade. Bom, quem não sabe ainda bem a diferença entre produção e produtividade, vai aprender agora de uma vez por todas. Vamos lá. A produção se refere à quantidade, ao número de produtos que a fábrica consegue fabricar num determinado tempo. Por exemplo, a produção de geladeiras por hora. Já a produtividade é outra coisa. Produtividade quer dizer produzir o maior número de peças no menor tempo possível, na qualidade exigida e com o mais baixo custo. É mole? É assim que a indústria fica competitiva. Olha, a gente precisa discutir umas mudanças aqui, viu? Tem muita coisa que poderia melhorar nos postos de trabalho do pessoal. Pensando bem, né? Eu acho que essas bancadas aqui estão mal dimensionadas. O pessoal aí andou reclamando. É isso mesmo. Olha, ontem eu estava trabalhando aqui nessa bancada, né? E depois fiquei com dor nas costas. Então, Braulio trabalhou naquela outra ali, ele reclamou, ele disse que a luz ali às vezes está falhando. Vamos ver essa aqui.
Olha, essa aqui tá boa. Fora essa mistura de peças e ferramentas que não dá, né? Olha, isso aqui é uma porta aberta para o desperdício de tempo e para o acidente. E o desperdício não é só de materiais, não. É de esforço físico também. Tem muito operário que se movimenta demais numa tarefa, desperdiçando sua energia à toa. Por isso, um posto de trabalho deve estar organizado também segundo critérios de economia de movimentos. Já ouviu falar? Ô Silva, você já ouviu falar em economia de movimento num posto de trabalho? Olha, eu levei muito tempo para aprender a trabalhar sem prejudicar o meu corpo. A primeira coisa que você deve aprender na economia de movimentos é o uso dos músculos adequados. Começando com esses músculos aqui, ó. Os dedos são indispensáveis em qualquer trabalho. De preferência, o trabalho deve ser realizado só com eles. Mas, se for necessário, devemos usar também o punho. Se ainda não for suficiente, entram em ação também os músculos do antebraço. Se ainda precisar mais esforço, entram também os do braço e até os músculos do ombro. Agora, esses músculos devem ser usados de acordo com a necessidade. Somente o necessário. Somente o necessário, nem mais nem menos. Uma coisa importantíssima. Proteja sempre as suas mãos. Elas são as ferramentas mais valiosas que existem. Jamais ponha suas mãos em risco. Certo. Mas o que é mais importante em economia de movimento? Tem uma série de coisas importantes. O desempenho das mãos e dos braços, por exemplo, é super importante. As duas mãos e os braços devem trabalhar juntos, entende? De preferência, eles devem fazer movimentos parecidos. Outra coisa importante são os movimentos curvos. Os movimentos dos braços e das mãos devem fazer curvas contínuas, sem paradas. Quer dizer, sem vai e vem, mas em círculos contínuos, como quem insere uma superfície. Mais uma coisa importante, o ritmo. Todo o trabalho deve ser feito com um ritmo, com uma cadência. Claro que adaptando esse ritmo ao ritmo do próprio trabalhador. Eu, por exemplo, trabalho no meu ritmo, mas com o ritmo certo. Puxa, quanto mais eu aprendo, mais eu descubro o quanto eu ainda tenho que aprender. Mas isso é assim mesmo, Tito. O conhecimento é infinito. Eu também continuo aprendendo no meu trabalho. E quem está começando numa empresa, então, tem um mundo de coisa para aprender. Nunca pensei que numa simples bancada pudesse ter um mundo de coisas erradas. Uma coisa que está faltando aqui é estudar melhor as zonas de trabalho. Por quê? Estão fazendo muita zona aqui? Não, Zé. A área de trabalho que ele fala é a zona que as mãos alcançam no trabalho sem precisar movimentar o corpo para nada, entendeu? Pois então, tem alguns tipos de zonas de trabalho que a gente precisa determinar aqui nas bancadas. Primeiro, delimitar a zona ótima, que é o espaço mais perto do corpo, adequado para as tarefas precisas, com o movimento das mãos e dos dedos. Depois, delimitar a zona normal, que inclui, além das mãos e dedos, o movimento dos antebraços. E tem ainda a zona máxima, que inclui o alcance dos braços. Qualquer trabalhador precisa conhecer essas zonas de trabalho. Mas me conta uma coisa, essa história que o pessoal fala de zonas de trabalho, isso é importante mesmo? Olha, eu só vou te dar um exemplo. Imagina um sujeito tocando harpa. Imagine se esse sujeito não tivesse todas as cordas do seu instrumento dentro das zonas de trabalho. Não ia tocar coisa nenhuma. O mesmo vale para quem trabalha numa máquina na indústria. Concorda comigo? A gente tem que concordar que fica outra coisa trabalhar com as zonas certas, conforme a necessidade desses movimentos previamente estudados. Mas a gente tem que pensar na altura. Tem gente reclamando da altura dessas bancadas aí. Esse banco não tem altura regulável, não. Vamos ter que comprar umas cadeiras com altura regular. Além disso, o que me incomoda é essa bagunça com as ferramentas, viu? Quanto a isso, eu já falei. Temos um quadro aqui direitinho para guardar cada coisa no seu lugar. Fixamos o quadro na parede, colocamos cada ferramenta no seu lugar e assim fica tudo muito bem organizado. Assim também, na hora de usarmos essas ferramentas, elas deverão ficar na ordem de utilização para o trabalho, tá? E o trabalho tem sempre que acontecer nessas zonas, de preferência na zona ótima e normal, tá?
deixando sempre ao alcance da mão objetos e ferramentas, tá? Agora, amigos, isso não é tudo, sabe? Ainda estamos longe de uma boa produtividade. Temos que organizar melhor o trabalho aqui dentro. É verdade, nós precisamos organizar essas zonas aqui. O importante é que você aí do outro lado da tela também está percebendo quanto tempo, quanto esforço, quanto material é jogado fora quando um posto de trabalho não está bem organizado para a produção. Foi a irritação que dá quando procuramos uma coisa que não está no seu lugar e não a encontramos. Aí não dá para ser produtivo. Mas você não vai esquecer dessa teleaula nunca mais, eu tenho certeza. Isso que você aprendeu hoje vai melhorar muito o seu desempenho. Confira aí na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na nossa teleaula de hoje, você começou a estudar a organização do trabalho. Você viu a importância da produção e da produtividade para uma empresa. E como a organização dos postos de trabalho melhora a produtividade. Você teve também as primeiras noções sobre economia de movimentos. Bom, você já percebeu que esse novo módulo do profissionalizante sobre organização do trabalho vai mexer muito com a sua maneira de trabalhar, hein? Por isso, se ligue na nossa próxima teleaula. Você vai ver como o seu trabalho pode ser simplificado. Até lá!